Boa noite, família Rest Church. Como vocês estão? Quantos sentem a presença de Deus aqui nesse lugar? Só alguns. Quantos podem sentir a presença de Deus aqui nesse lugar? Amém. A palavra de Deus diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Então aqui tem bem mais do que 3 pessoas. Deus está aqui nesse lugar. Quero mais uma vez dar boas-vindas para você, dizer que que é muito bom ter você aqui com a gente, que a gente se sente honrado demais pela tua presença. Tenho aqui pessoas aqui que eu amo demais aqui nessa noite, e vocês todos aqui são a minha família. Bom, meu nome é Pastor Jorginho, ou Pastor Jorge Alcino Neto. Estou nessa jornada aqui com vocês desde o início. Se você ainda não me conhece, é porque você ainda não me viu correndo atrás de umas crianças aqui embaixo. Ou eu, a minha esposa Raquel. Provavelmente você conhece a gente por ver a gente correndo atrás de crianças. Como o Antônio fala sempre, meu nome não é Jorge, eu sou o pai de 3. E é mais ou menos assim. A gente ter filhos é muito bom, né? E o máximo que pode acontecer é você infartar, quando você começa a ter vários filhos. Eu infartei, de fato, mas eu ainda estava na gestação do segundo filho quando eu infartei, que é a Liz Marjorie, tem 2 anos, e a gente tem o Bentinho, que tem 1 ano. Então, ter 2 bebês é uma loucura, mas eu não infartei por causa disso. Às vezes, gente, é sério, quando chegou o Bento lá em casa, então tem o Azaf de 7, o Bento, que tem 1, e a Liz, que tem 2. Aí, quando o Bento chegou, eu tinha a impressão, sabe, que eu ia abrir a geladeira e ia aparecer um filho. Assim, em todo lugar que a gente abria, tinha um filho. Tinha filho em cima da mesa, tinha filho, a Liz ainda tinha 1 ano. O Bento era um bebezinho de dias, então era cocô e fralda para todo lado. Esse papo não está muito animador para o Matheus e para a Bruna, para o Josué e para a Ariane, né? Mas fiquem tranquilos, vocês não vão infartar. E se vocês tiverem 3 filhos, talvez isso pode acontecer, sim. Mas, enfim, é uma honra estar com vocês nessa noite tão especial, nesse lugar tão especial que é a nossa casa, a nossa família. Eu sempre digo que a igreja, ela é, de fato, uma família, e você, provavelmente, no domingo, vai almoçar com seus pais, com a sua família, com seus irmãos, se junta na mesa. E aqui é assim, a gente está em casa, a gente está na mesa, a gente está em família, repartindo o pão, a palavra e compartilhando sobre Jesus. Amém? Bom, no domingo passado, deixa antes aqui, me falaram que ia ter um café. Não, eu sei que não é café esse, né? Claro. Meu Deus. Bom, domingo passado o pastor Samuel ele falou sobre achados e perdidos. Quantos estavam aqui ou ouviram? Você pode ter, de repente, não estado aqui, mas ouvir em casa os achados e perdidos. E no meio da pregação, ele estava falando sobre o filho pródigo, e ele, no meio da pregação, citou que existem pessoas que elas estão achadas, elas se sentem achadas, mas, na verdade, estão perdidas, e vice-versa. Ou seja, existem pessoas que estão próximas de Deus e não se sentem assim, bem como existem pessoas que se sentem próximas, mas, de fato, elas não estão próximas. E isso me lembrou de um escritor que eu gosto muito, que se chama Brennan Manning. Ele já é falecido, enfim, escreveu alguns livros, eu li praticamente todos. E um dos livros dele, ele diz que os poetas estão, muitas das vezes, mais perto de Deus do que os teólogos. E eu acho que isso é uma grande verdade. E aí eu lembrei desse trecho, desse livro, e, enfim, fui para casa, não sei porquê, com uma música na cabeça, e essa música ficou na semana, ao longo da semana, reverberando aqui na minha cabeça. Eu não sei como é a tua vida, mas a vida com 3 filhos não dá para dormir muito, também não dá para fazer muita coisa, não dá nem para ver TV, a gente só vê Baby Shark ou Super Jojo, enfim. Eu acho que eu estou desanimando muito a galera aqui que não tem filho.
Não, mas ter filho é bom, é bom. Casar também é bom. É muito bom. Eu vou fazer 11 anos de casado. Eu ia fazer uma piada, mas não vou, porque eu não sou bom em piadas como os nossos pastores aqui. E eu também sou TDAH, e eu não conheço muito a noção dos limites, entendeu? Então, deixa para uma outra oportunidade. Mas casar é muito bom, ter filhos é muito bom, é uma dádiva, é uma bênção. A gente não tem tempo para nada durante a semana, né? Porque hoje, ao vir para o culto, a gente mora no 5º andar e a minha filha, ela estava simplesmente no elevador para a gente descer para o estacionamento, pegar o carro, ela estava tacando a escova de dente dela pelo buraco do elevador. A gente está sem TV, mas não é porque a gente não tem TV, a gente tem duas. É que eles já tacaram os 2 controles lá embaixo. Né? Então, sempre tacam as coisas, até a gente tem medo de acertar alguém, a gente recebeu um processo, algo assim desse tipo. Mas, aí a gente coloca, né, essas coisas para eles verem pelo celular, ou acessa a TV pelo celular, e aí eu fiquei com essa música na cabeça, que é de um cantor gospel, sabe? Vocês conhecem o Frejá, cantor gospel? E essa música se chama Amor para Recomeçar. Quem conhece? Não pedi para botar ali, não. Sim. Eu botei só o refrão. Né, que é: desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar. Mentira, ninguém está cantando, porque vocês não querem admitir que vocês cantam música que não é gospel. Eu sei disso. Deus está vendo. Mas essa música é sensacional. E o início dela não pedi para botar, mas basicamente: eu não desejo parar tão cedo, ou eu não te desejo parar tão cedo, porque toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. E quando você estiver triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Então, ele vem com o refrão. Tá baixo esse? Para trocar. Beleza. Nossa! Uau! Deu até vontade de falar outra parte da música. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um, pelo menos, você possa confiar. E que tenha até inimigos, apesar de eu não concordar com essa parte, né? Para você não deixar de duvidar. Que quando ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro, e que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Então, eu desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, porque a vida cansa. Essa é a verdade, a vida cansa. Mas que quando você estiver cansado, ainda existe amor para recomeçar dentro de você. Então, eu fiquei com essa música na minha cabeça, e aí eu batizei o tema dessa mensagem como amor para recomeçar. Porque a vida ela é muito volátil, ela passa de uma forma muito rápida, parece um rolo compressor. Eu já vou fazer 12 anos de casado, e foi como, lembro como se fosse ontem, o dia do meu casamento, estava chovendo a beça, foi dia 23 de dezembro, uma loucura. Eu não sei o que eu tinha na cabeça para casar um dia desses, uma quinta-feira, 23 de dezembro. Mas estava assim, chovendo demais, e eu lembro como se fosse ontem isso. A vida passa muito rápido. Pessoas com as quais eu convivia hoje, muitas delas eu já não tenho mais a oportunidade de conviver. Tive familiares que faleceram. E a vida é assim, ela passa e a gente entra no piloto automático e a gente não percebe ela passando. E a gente cansa, porque a vida cansa. Essa é a verdade. A gente cansa, porque os dias são cansativos. A Bíblia fala que os dias são maus, que o sol nasce para todos, que o sol não nasce só para alguns, que o sol não nasce só para os crentes, o sol nasce para todos, e os problemas, eles acontecem com todos nós. E quando a gente vê, o tempo passa, o tempo passou. E eu sou um cara, né,
Eu não tinha que falar essas coisas assim, mas eu sou um cara que adoro histórias de ficção e, enfim. Inclusive, assim, eu tenho um gosto um pouco peculiar, a maioria não entenderia, mas tudo bem, eu vou tentar. Quem assiste Alienígenas do Passado? Ninguém, tá vendo? Aí, um ou outro. Amém, Senhor. Então, tudo que volta no tempo, teoria e filme, e eu sou louco por isso. Inclusive, quem assistiu Interestelar sabe que há 3 dias atrás fez 1 hora que esse filme foi lançado, apesar de fazer 7 anos, na verdade. Mas eu não vou entrar agora nesses detalhes. Mas eu fico pensando, se eu voltasse no tempo, com a cabeça que eu tenho hoje, o que eu faria diferente? Só eu que penso dessa forma, só eu que me pego tendo momentos assim, de falar, cara, se eu voltasse há 11 anos atrás, será que eu agiria como eu agi? Naquele momento X da minha vida que mudou o rumo, mudou a história, mudou para onde eu estava indo, porque o que é a vida senão uma série de decisões que nos levam de um canto para outro? Você já parou para pensar, se você voltasse 10 anos atrás no tempo, quais decisões você tomaria de forma diferente? O que você faria que seria completamente diferente? Talvez você estivesse hoje num lugar totalmente diferente se você tivesse tomado aquela decisão, ou não tomado. Se a gente voltasse no momento exato que a gente tomou as decisões que afetaram o rumo da nossa vida, será que você faria tudo igual? Será que você tem coragem de admitir que faria tudo igual? Reflita um pouco sobre isso. É importante. E precisamente essa semana, a gente está acompanhando, né, uma situação que se desenrolou, um fato que aconteceu, que foi esse acidente dessa cantora, Marília Mendonça, e parece que uma decisão. Ela tomou a decisão de ir de avião, enquanto a equipe dela tomou a decisão de ir de ônibus. E chamaram ela para que ela fosse de ônibus. Mas uma decisão mudou tudo. Esse é o segredo e talvez o lado bom e o lado ruim da vida, né? A gente nunca sabe. Se a gente voltasse, a gente voltaria com a mesma cabeça, faria tudo do mesmo jeito. Porque o tempo como a gente conhece, o tempo cronológico, o tempo do nosso relógio, ele nos dá a impressão de que tudo é muito linear, é muito constante. Mas deixa eu te contar algumas coisas sobre o tempo. A Terra, que é a nossa casa, nosso planeta, ela pesa cerca de 6 trilhões de toneladas. E ela se movimenta em torno do Sol a uma velocidade aproximada de 606 mil quilômetros por hora. Então, quando a gente pensa que a nossa cabeça está girando, é porque ela realmente está girando. E a gente completa uma volta em torno do Sol a cada 1 ano. E nós giramos em torno de nós mesmos, em 24 horas, que é o dia. Então, para pensar um pouco no que é o conceito sobre o tempo. O que é o tempo? O tempo é um conceito determinado por objetos planetários, enormes, que se movem uns entre os outros. O nosso calendário divide o tempo em unidades previsíveis, como horas, dias, meses, anos, e isso tem moldado a maneira como a gente compreende o tempo. E isso é muito útil, porque faz com que a gente chegue na hora, na escola, mesmo tendo 3 filhos ali levando, né? A gente chega na hora por causa do relógio. E não imagina a loucura que é uma segunda-feira que a gente vem do final de semana, arrumar 3 crianças, bebês e levá-los para a creche, escola. Realmente é uma experiência que todo mundo deveria ter. Muda a vida da gente.
E é importante a gente lembrar dos aniversários, calendário é importante, despertador. Inclusive, eu preciso meter a hora aqui da mensagem. Mas isso nos impede de perceber o quanto o tempo, ele, na verdade, é elástico e ele é imprevisível. Porque se você colocar um relógio no chão e outro no alto de uma torre, você vai ver que os ponteiros do relógio da torre, eles se movimentam mais rápido do que o do chão, por causa da gravidade. E se alguém olhar para o céu, ou eu e você olharmos para o céu numa noite estrelada, a gente não vai ver as estrelas como elas são, mas a gente vai ver a luz de como elas eram. A estrela mais próxima da Terra, que fica na constelação Centauro ou Centauri, a próxima Centauri, ela fica, se eu não me falha a memória, 4 anos-luz daqui. Ou seja, se ela explodisse hoje e acabasse, ou se um buraco negro a engolisse, a gente ia continuar vendo essa estrela por 4 anos, até o dia que a gente não veria mais. Se o Sol amanhã parar de brilhar, vai levar 8 minutos para a gente perceber que ele parou de brilhar. Porque o tempo, ele é relativo, isso não é novo, você sabe disso. O tempo é relativo ao espaço. E se você tiver comigo, se fosse possível a gente viajar na velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por hora, é uma velocidade muito, muito alta. Se a gente estivesse num trem viajando a essa velocidade e a gente olhasse pela janela desse trem, a gente não ia ver o passado, o presente e o futuro. A gente ia ver só um agora. E é assim a vida. A gente pensa que tem controle sobre as coisas, mas a gente não tem. O tempo, na verdade, faz curvas, se dobra. Ele acelera, fica mais lento. Ele é sempre relativo ao espectador. Diante de tantas incoerências, ainda acontecem os fatos imponderáveis, que é o imponderável da vida, como a gente estava falando aqui sobre a morte da Marília Mendonça. 26 anos. Como eu estava brincando, e realmente é verdade, eu infartei. Aos 30 anos, 2 dias após completar 30 anos, eu estava dormindo. Acordei com uma dor nas costas, por volta de 00:30. Chamei a minha esposa, ela estava com 7 meses de gestação da nossa filha do meio, a Liz. E é Liz Marjorie. Não vou falar porque Marjorie, mas deixa. E eu acordei com uma dor nas costas. E graças a Deus, ela, em algum momento da vida dela, viu uma reportagem dizendo que dor nas costas, na altura que eu citei, mostrei para ela, não era normal, não eram gases, provavelmente, e ela insistiu, mesmo com 7 meses, para que a gente se levantasse, eu pegasse o meu carro, mesmo sentindo dor, que a gente toma dipirona, né, deita para o outro lado, é assim. Engraçado que esses dias, a minha família, eu tenho uma bisavó, ela tem 101 anos, e a minha família é cheia de mulheres, mas só tem um homem, o meu pai. E aí o meu filho mais velho, esses dias, perguntou por que só tinha um avô e ele tinha 5 avós. Eu falei que é o homem, né, ele vive menos. O homem tem a vida, às vezes, um pouco mais dura. Na verdade, não é isso. Isso é brincadeira. O homem, ele se cuida menos do que a mulher, né? Essa é uma cultura que aqui a gente está tentando desconstruir, né? Nosso pastor Samuel aqui que o diga, e sempre está, enfim, incentivando a gente a nos cuidar. E aí ela lembrou disso, e aí a gente levantou, pegou o carro, e eu fui para o médico. A dor passou, gente, de verdade, a dor passou. Eu estava assistindo o Corujão amarradão no médico, mas tinha feito eletrocardiograma, exame de sangue, e de repente vem a enfermeira com um roupão. E ali eu gelei, eu nunca havia ficado internado na minha vida. Eu tinha completado 30 anos, tinha 2 dias. Minha esposa estava grávida. E de repente você começa a ouvir que você pode partir a qualquer momento.
Obviamente, essa pessoa calma aqui estava toda se tremendo, né? E a dor já tinha voltado, porque não há quem ouça algo assim e consiga ficar normal. Graças a Deus, eu fiz cateterismo e depois de 7 dias internado, 5 na CTI, no TI, enfim, eu fiquei bem. Eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Então, seria bom, né? A gente, quando começa a refletir, a gente pensa que seria bom se de repente a gente tivesse uma bússola que fosse capaz de guiar a gente, né? Tomar só as decisões certas. E deixa eu te contar uma coisa, a gente tem, ela se chama Bíblia. Essa palavra que as pessoas na sociedade qual a gente vive acham que é tão antiquada, tão retrógrada, tão cheia de coisas que não fazem mais sentido, mas eu não sei se você tem o hábito ou não de ler a Bíblia, eu sequer sei se você realmente acredita em Deus ou não. A gente te ama mesmo assim, e mais uma vez a gente diz, é uma honra ter você ouvindo aqui a gente falar sobre a Bíblia, sobre Deus, e quem sabe algo possa mudar na sua perspectiva com isso. Mas eu leio a Bíblia desde criança, e o fato mais absurdo e muito legal sobre a Bíblia é que não há uma vez que eu tenha lido a Bíblia e eu não tenha tido a sensação de que, na verdade, não sou eu que leio a Bíblia, mas é a Bíblia que me lê. Você já teve essa percepção? Na verdade, a gente não lê ela, é ela que lê a gente. E a gente acha que a Bíblia é um livro de informações, e ela até tem informações, mas, na verdade, ela é um livro de formação. A gente fica querendo encontrar, e eu adoro ver os documentários do History, do Discovery, enfim, os documentários lá sobre a Bíblia, sobre os achados arqueológicos. Cara, eu sou louco por isso, se deixar eu vou ver isso, se não tiver Baby Shark, enfim, eu vou ver isso o dia inteiro, e eu amarradão. Eu geralmente tenho tempo de madrugada, e aí eu fico vendo, a Raquel acorda e fala, cara, que coisa sem sentido, tu tá vendo os sumérios, a civilização suméria, e, cara, eu gosto disso. Mas a Bíblia, apesar de conter fatos históricos, ela é muito maior do que isso, porque a Bíblia é um livro de fé. E quando a gente pega e vai ler, seja o Velho ou o Novo Testamento, e a gente se depara com histórias de Adão, Eva, Abraão e tantos outros personagens da Bíblia, a gente não tem, eu não sei você, mas eu tenho a sensação de que eu estou ali naquela história. Eu me vejo ali, eu consigo me transportar e ver que todo mundo, eu acho, conhece a história de Adão e Eva, e ver que talvez se eu tivesse no lugar de Adão, eu teria feito a mesma coisa. Ou se eu fosse mulher e tivesse no lugar de Eva, eu também teria feito o mesmo. E se eu fosse Abraão e tivesse 75 anos e não tivesse nenhum filho, eu nunca acreditaria, mesmo que aparecesse um anjo dizendo para mim que eu teria, eu não acreditaria que seria possível. Se eu fosse Moisés, ali nascido e criado numa outra cultura, e tivesse diante de mim uma sarça ardendo ali, a minha história de vida passasse por várias viradas e várias mudanças, na verdade, se tivesse uma sarça ardendo, eu ia ter medo e ia sair correndo, eu não ia estar nem ali para conversar com a sarça. E tantos outros, Davi, Sansão, eu sei que são histórias que você conhece. Elias, que um dia estava cheio de coragem e fez um desafio para os profetas de um Deus que era um Deus que não era o Deus verdadeiro, não era o Deus do povo de Deus, que era um Deus que se chamava Baal. E ele desafiou os profetas, e ele foi corajoso contra 400 profetas. Ele se colocou na frente, ele fez o desafio, ele venceu o desafio, ele pegou uma espada e assassinou geral. Brutal, né? Tipo Game of Thrones. E, aliás, o nome da minha filha é Marjorie por causa do Game of Thrones.
Eu não ia falar, esqueci. Enfim, não me achem um bobo. Eu tenho a Millennium Falcon tatuada também aqui. Mas, enfim, vocês vão me conhecer melhor. E glória a Deus que tem uma criança aqui. Vamos dar uma salva de palmas aqui pela criança que está aqui com a gente. Isso é uma bênção. O que eu mais gosto é choro de criança. Eu gosto mesmo. Só da Liz que não, mas das outras crianças eu gosto. E, gente, no outro dia de Elias fazer algo tão grandioso e demonstrar tamanha coragem, Elias estava escondido dentro de uma caverna no deserto, com uma depressão profunda, porque ele teve medo. E qual é o sentimento mais... o sentimento que iguala todos os humanos, pobres, ricos, de todas as raças? É o medo. A gente diz que tem gente que não sente amor. É verdade. Pelo que faz, parece que não sente. A pessoa que tem a capacidade de abandonar uma criança, de fato, eu me duvido, eu me recuso a acreditar que ela possui amor, ou pelo menos ela, naquele momento, não tem. Mas o medo iguala a todos nós, porque todos nós, em algum momento, ou em muitos momentos, a gente sente medo. E a gente olha para a Bíblia, muitas das vezes, tipo, o Velho Testamento, o Novo Testamento, isso tudo para a gente parece que, assim, o Velho Testamento, Deus foi lá, criou o mundo, criou Adão, criou Eva, e eles pecaram. E aí parece que o plano de Deus deu errado. Essa é a impressão de que Deus errou e o plano dele foi por água abaixo. Deixa eu te contar uma coisa. O pecado, ele não é só uma ação. O pecado é o sistema no qual a gente vive. E todos nós estamos inseridos nesse sistema e precisamos de uma realidade superior, que é a graça de Deus. E Deus não errou. Na realidade, se você abrir a sua Bíblia, não vou pedir ainda para você abrir, mas lá no Evangelho de João, no capítulo 1, João, ele escreve, João, discípulo de Jesus, ele escreve, muito tempo depois dos outros evangelhos serem escritos, ele escreve que no início, e esse é o primeiro versículo do primeiro capítulo, que no início, ou no princípio, como é escrito no Gênesis, João, ele conta uma outra história da criação. E isso é muito legal, porque tem gente que não acredita na literalidade de toda ali, aquela parte de Gênesis, e eu não vou entrar nessas questões, mas João, ele conta de uma outra forma, e é muito legal, porque tudo bem se alguém tiver dificuldade de acreditar na literalidade daquele início de Adão e Eva, mas se ele acreditar no início que João descreve, está tudo certo, porque esse é o verdadeiro início, que João, ele diz, no princípio era o Logos, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus, e tudo que foi feito por meio do Logos. O Logos, essa palavra que a gente provavelmente não sabe o que significa, é uma palavra grega que já há muitos anos, quase 1000 anos, os filósofos gregos, eles discutiam sobre... deveria haver um logos. O que é o logos? Logos, no conceito do pensamento grego, assim, se a gente for equiparar ali os filósofos, eles acreditavam que o logos era a lógica. Por isso é o logos, a lógica por detrás de todas as coisas. Isso é o logos. E o que João diz que no princípio, antes que existisse qualquer coisa, existia Jesus, o logos, a lógica, a engrenagem que move o mundo que a gente vive.
E que esse logos, o verbo que é o verbo predecessor de todos os verbos, o verbo que se torna carne e habita no nosso meio. Uau! Cara, isso é uma coisa muito incrível, porque todas as religiões, elas têm o mesmo padrão. Toda religião, gente, tem, e desde o início dos tempos, toda religião tem um templo, toda religião tem um dia de culto, toda religião tem um sacerdote, e a palavra religião em si, ela vem de uma palavra grega que se chama religare, que tem a noção, ou nos traz a noção de que é preciso, o homem precisa, ele tem uma sede dentro de si, e ele precisa de um caminho para se religar a Deus. É isso que a palavra religião significa. Mas o evangelho, a boa nova, a boa notícia, o fato de o verbo, o logos, se encarnar e assumir a vida humana, significa, na realidade, que é uma disrupção, existe uma disrupção do pensamento religioso. A gente não deve viver uma vida religiosa, por quê? Porque o princípio básico da nossa fé, na fé no Logos, é o princípio que diz que aquele ser que era o Criador de todas as coisas, é Ele que se liga a gente. É Ele que se diminui, é Ele que se abaixa, é Ele que o apóstolo Paulo, um outro homem da Bíblia, usa uma palavra também em grega chamada kenosis, que é exatamente o que Jesus ele faz sendo Deus. Existe um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, ele não é grego e claro, é dinamarquês, eu acabei de falar, mas enfim, ele é de uma época recente, e ele diz que Jesus ele percorreu o infinito caminho de, sendo Deus, se transformar em homem. E esse é o resumo da nossa fé. O que é a fé cristã? O que é ser cristão? É se diminuir e servir os outros, e amar o outro, e dar a vida pelo outro. E é isso que a gente fala aqui domingo a domingo, é isso que é o pilar da nossa cultura como RES, como igreja, é a gente servir. Se você chega mais cedo, você sabe como aqui funciona, é fantástico. Está geral trabalhando, fazendo alguma coisa, gente, no final do culto, o meu filho pega alguma coisa para fazer, isso é fantástico. Porque esse é o core, esse é a síntese, a gênese da nossa fé. E isso acontece, Jesus ele vira homem, quando o apóstolo Paulo ele chama de plenitude dos tempos. Mas a verdade é que, para pensar um pouco, vamos exercitar um pouco, tirar o pensamento de que Deus está numa caixinha que a gente compreende e que a gente formata, e vamos colocar a nossa mente, ou deixar a nossa mente transcender essa caixinha que a gente aprende, não é por mal, eu passei a vida inteira dentro de um contexto religioso, eu aprendi como todo mundo. Mas você já parou para pensar que Deus está fora do tempo? Que Deus ele não se prende ao espaço? Que Deus ele age e faz o que quer quando quer? Que Deus ele é capaz de invadir o tempo e inverter a ordem de todas as coisas. E é por isso que, na realidade, não existe essa separação, antigo, novo. O que existe é que tudo existe, inclusive eu e você. Porque Jesus virou gente. Porque Jesus virou gente como a gente. Ele sofreu como a gente. Ele sentiu dor, sentiu medo como a gente. Então, na verdade, Deus não errou, mas é Jesus que sustenta todas as coisas. E que Deus só fez o que fez, e tudo só aconteceu como aconteceu, porque antes de tudo, Jesus, ele decidiu encarnar
a vida humana. E é aí, nesse ponto, na encarnação dele, que duas histórias, elas se encontram. E eu queria ler com você agora, sim, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 12. Lucas 6, capítulo 12, diz que... E aconteceu que naqueles dias Jesus subiu ao monte para orar. Ele já não era mais um bebê, ele já tinha crescido. E passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, ou os seus talmídins, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e esse é um personagem da nossa conclusão. André, que era irmão de Pedro, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E esse é o outro personagem da nossa história aqui. Vamos pensar em Pedro e vamos pensar em Judas. Os dois começaram da mesma forma. Eles foram chamados a seguir Jesus. Seria muito legal ter tempo para a gente falar um pouco sobre como que funcionava e por quê. Porque isso me intrigou tanto que um dia eu parei para entender por que as pessoas seguiam um cara assim do nada. Mas ambos foram chamados e começaram a seguir Jesus quando Jesus ele inicia aquilo que a gente chama de ministério. Ou seja, quando Jesus começa a caminhar e fazer milagres. E ser o Jesus que a gente conhece, o Cristo. E ambos foram chamados, começaram iguais, muito provavelmente tinham as suas diferenças, óbvio, mas estavam ali no mesmo grupo. E durante 3 anos eles acompanharam Jesus. E, obviamente, ao longo desse tempo, as diferenças elas vão ficando maiores e mais fortes, né? É assim, você passa a conviver com uma pessoa e você vai conhecendo a pessoa e vai a pessoa mostrando quem ela é. É assim na vida. E mesmo assim, eles foram indo e tinham as suas diferenças, mas eles passaram 3 anos vendo e acompanhando o caminhar de Jesus. A palavra discípulo, nesse contexto, ela é traduzida por uma palavra que se chamava talmidim. E o talmidim era o discípulo que basicamente largava tudo para seguir um mestre. E essa palavra, né, ou a palavra que vem, né, dessa palavra, que é a palavra que resume esse caminhar, ou o discipulado, era exatamente... Um talmidim era aquele que andava atrás do mestre. Um talmidim era aquele que era coberto pela poeira dos pés da sandália do mestre, porque ele ficava sempre atrás, vendo o mestre fazer. E Pedro e Judas, eles viram o tempo inteiro o que Jesus fazia. Imagina, eu sei que você conhece algumas das passagens legais de Jesus. Imagina ver Jesus ali multiplicar 5 pães e 2 peixinhos eu gosto de comer, cara. Imagina tanta comida se multiplicar assim. E eles viram isso, e viram Jesus andando sobre o mar da Galileia, viram também. Viram Jesus acalmar a tempestade, viram Jesus expulsar demônios e fazer todo tipo de milagre, e ouviram todos os ensinamentos. Então a gente pode dizer que o meio da vida deles foi muito parecido também. Mas ao fim dos 3 anos, caminhando com Jesus, o imponderável acontece, apesar de Jesus estar sempre dizendo que ia acontecer. A gente sabe, às vezes, que algumas coisas vão acontecer, mas a gente não se prepara de verdade para isso. E eles sabiam, Jesus ele falava o tempo inteiro, olha, meu tempo está acabando, meu tempo está acabando. De repente, o tempo começa mesmo a acabar. E a pressão começa a aumentar. E diante da pressão,
cada um age de um jeito. Falei de Elias, mas todos nós. Elias teve medo porque simplesmente a rainha pediu a cabeça dele. Todo o exército estava atrás dele. Quem não ia ter medo? Diante dos momentos finais, eu sei que você já ouviu essa história, a história da paixão de Cristo, e aqueles momentos finais, a última semana, cada um deles reagiu de uma forma diferente. E aí eu vou te pedir para abrir lá no... Vamos só ver aqui o que diz em Mateus 27, do versículo 3 ao 5, que mostra o posicionamento de Judas, que a gente sabe que Judas foi aquele que o traiu. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. E eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E todos nós conhecemos a história de Judas. Ele traz Jesus no momento da pressão. Ele é aquele que entrega ao mestre por 30 míseras moedas de prata. E quando ele se depara com a sua ação, com a sua atitude, ele fica louco e quer devolver, quer voltar atrás. Quando ele vê que Jesus ele foi condenado à morte, ele, em algum momento de sanidade, põe a mão na cabeça e fala: cara, o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Eu vou devolver, eu vou tentar desfazer. Mas isso também é um fato da vida. Existem coisas que não dá para desfazer. E quando acontece o que não dá? E quando acontece o imponderável? E quando acontece aquilo que a gente não tem como voltar, não tem como fazer com que tudo retorne? Quando alguém falece da nossa família, quando chega a notícia de uma doença, quando acontece aquilo que é inacreditável, quando o Vasco é rebaixado de novo, eu estou brincando, todo mundo sério, né, aqui. Aliás, nem me fale enquanto foi o jogo, eu não quero saber. A gente perdeu? Meu Deus. Senhor. Mas isso não é nem mais um fato imponderável, né? Infelizmente está sendo recorrente. Mas, ficou até difícil agora continuar aqui. Mas e quando o imponderável acontece? Existe um grande psicoterapeuta, médico, filósofo, chamado Viktor Frankl. Ele viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial e ele era judeu. E foi para um campo de concentração com toda a sua família. E toda a família dele morreu. Só ele sobreviveu. E ele diz algo no seu principal livro, que se chama Em Busca de Sentido. E é um livro que eu recomendo para todo mundo. Que fala sobre o sentido da vida, né? Que quando a gente se depara com o imponderável, com aquilo que é impossível da gente mudar, a questão não é perguntar para si mesmo o porquê, mas é perguntar o para que aquilo está acontecendo. Eu não tenho a mínima dúvida que tudo aconteceu com Judas não para aquele fim, porque existia uma realidade superior. O amor de Cristo podia alcançá-lo. E é o que a gente vai ver em Pedro. Pedro, ele nega Jesus. Lá em João, no capítulo 18, no versículo 15 até o 17, Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo, né, Jesus. E por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar do lado de fora da porta. E outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. E ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos daquele homem? Ele respondeu: não sou. Ele mentiu, ele negou Jesus. Ele tinha caminhado com ele 3 dias. E
Eu não vou ler, mas o Evangelho diz que ele ainda negou mais 2 vezes. Ou seja, ele negou Jesus 3 vezes, cumprindo aquilo que Jesus tinha dito para ele, antes do galo cantar, ele negaria Jesus. Isso é o imponderável. A vida é assim. Diante do imponderável, a gente não sabe como agir. E toma atitudes e age da maneira que depois a gente se arrepende. Mas o que diferenciou Pedro e Judas? Judas, ele escolheu a culpa como seu fim. Pedro, ele escolheu o amor. A gente sabe como a história se desenrola. Eu já estou realmente concluindo. Jesus, ele é morto. E isso precisava acontecer. Porque é pela morte dele que nós temos vida. No 3º dia ele ressuscitou. E isso também tinha que acontecer. Porque se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A morte, ou como diz a palavra de Deus, onde está a morte, o seu aguilhão, onde está a sua vitória, você acabou, a morte acabou. Aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá, diz a palavra de Deus. Então a morte, ela perde todo o seu efeito diante da ressurreição. Por isso Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. E é essa vida plena que ele tem pra gente. E diante dos momentos dos quais a gente olha para trás e se arrepende, e quase que se tivesse uma máquina do tempo, um DeLorean, como lá o De Volta para o Futuro, aquele carro, e aí a gente pudesse voltar, a gente queria fazer tudo diferente. A gente não precisa, porque Jesus, a realidade superior, a graça, essa realidade que nos alcança, que nos encontra, que toca a nossa infidelidade, que toca os nossos pecados, que toca a nossa fraqueza, essa graça, essa realidade nos encontra, porque Jesus morreu e ressuscitou. E já no fim ali, Jesus ele começa a aparecer para os seus discípulos, e é muito legal, se você puder ler depois, em João 20, vai dizer que os discípulos estavam trancados, fechados, com medo, e de repente, do nada, Jesus aparece ali no meio deles. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente se fecha o nosso coração para a possibilidade de Jesus mudar e mexer na gente, por causa do medo. Mas assim como Jesus, ele entra ali, aparece do nada, ele não abre a porta, ele não bate na porta, ele entra, porque a realidade da graça é essa, é nos alcançar, independente de se a gente merece ou não, ela nos alcança. E por fim, no Evangelho de João ainda, no versículo 21, no capítulo 15, Jesus ele passa vários dias ali andando, ressuscitado no meio dele, aparecendo e desaparecendo de um lado para o outro. O apóstolo Paulo diz que ele apareceu até para 500 pessoas. Então isso é um fato muito inegável. Jesus apareceu para muita gente, ressuscitado. E de repente os discípulos, com medo, eles voltam a fazer aquilo que eles faziam antes. Eles pescavam, era o que eles sabiam fazer. Com Jesus, eles tinham tido uma jornada de aventura e de não monótona, algo que não era monótono. Eles viviam ali e viam milagres, mas sem Jesus ali, naquele momento, eles voltaram para aquilo que eles sabiam fazer. Como a gente muitas vezes volta para aquilo que, diante dos nossos fracassos e diante daquilo que se mostra impenetrável para a gente volta para a nossa zona de conforto. E eles estão pescando e de repente Jesus aparece ali no mar de Tiberíades ou no mar da Galileia. E aí Jesus ele tem um encontro com Pedro. E só nesse momento eu vou pedir para ficar bem baixinho e depois a gente vai orar. Porque no versículo 15, não precisa parar, podem continuar, mas eu queria que você prestasse só atenção nessa parte, porque se você só lembrar dessa parte, tá ótimo.
Diz que depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, que era o filho de Jonas, né? Simão barra Jonas, enfim, Pedro. Existiam 2 verbos no grego que foi escrito o Evangelho para expressar o amor, ou a palavra amor. E Simão Pedro, Jesus ele diz, Pedro, você me ama? Com essa palavra, quase que agapaus-me, mais do que estes. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele respondeu não com a resposta do agapaz-me, mas com a resposta do filou-se. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Mais uma vez, ele disse a Simão, você me ama? Só que agora Jesus ele muda o verbo. Em vez de dizer agapaz-me, Jesus ele diz, fileis-me, Pedro. E ele lhe diz, Senhor, ou Kyrios, ou Kyrie, tu sabes que te amo, como um filou-se, né? Como não o amor, maior amor, o amor que nada muda, mas como o amor humano, como o amor que é passível de falhas e erros. Então apacenta minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Simão, Jesus perguntou, fileis-me? Simão se entristeceu, porque Jesus disse a 3ª vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pedro era um cara que sabia muito, ele tinha muita pressão, ele era um cara, ele tinha voz, ele tinha altivez, ele achava que ele era bom, e ele era bom. Mas antes da traição, antes de ter negado Jesus, Pedro responderia sim, Senhor, eu te amo com amor ágape. Eu te amo como ninguém, mais do que a todos esses. Eu te amo incondicionalmente. Mas agora que Pedro conheceu a amarga tristeza da infidelidade e o drama da sua própria fraqueza, ele diz com humildade, Senhor, eu só te quero. Te amo com meu pobre amor humano. Cristo insiste, mais do que eles, é o que Jesus pergunta. E Pedro, ele não responde mais do que eles. Ele repete a resposta. Eu te quero quase como eu sei querer. E na 3ª vez, Jesus ele diz simplesmente, fileis-me, Pedro. Ou seja, você me quer? E Pedro entende que a Jesus lhe basta o seu pobre amor. O único que é capaz. E Pedro responde, Kyrie, ou Senhor, Filos, eu te amo, eu te quero como eu sei querer. Isso é porque a verdade de nós, a verdade sobre eu e você, é que a gente nunca vai conseguir fazer nada para igualar ou sequer responder na altura o amor de Cristo por nós. Como Jesus se adapta ao amor de Pedro, ao que Pedro lhe é capaz de oferecer, é assim também com a gente. Então, toda vez que você olha para os seus erros, Jesus te ama e se adapta a isso. Toda vez que você olha para as suas fraquezas e para quão infiel você muitas vezes é, e não queria ser, eu sei, porque eu sou como você, eu sou humano. Mas é aí que o amor de Jesus, a graça, nos abraça e nos encontra. E se adapta a gente, não é a gente que se adapta a Ele, é Ele que nos envolve, é Ele que nos encontra e nos abraça. Queria te convidar a fechar os seus olhos, eu só vou fazer uma oração. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado porque a gente refletiu bastante sobre o seu amor, sobre a sua graça, sobre a sua fidelidade. E não importa o que passou, o Senhor não se lembra dos nossos erros, o Senhor joga no mar do esquecimento. O Senhor tem uma vida plena para agora. O Senhor tem uma vida plena para a gente hoje, para essa decisão hoje de não ir pelo caminho da culpa, não se deixar ser guiado pela culpa que nos leva a um fim trágico, ou que leva a nossa vida para onde a gente não tem que ir. Mas o Senhor nos dá a oportunidade, nos encontra,
entra na nossa vida mesmo quando a gente fecha as portas, entra na nossa realidade mesmo quando estamos cheios de medo, nos encontra e nos dá a possibilidade de recomeçar da onde estamos, de viver uma nova vida, de viver com uma plenitude acima de qualquer outra realidade que a gente possa viver nesse mundo. Senhor, que esse amor, que essa graça possa nos encontrar nessa noite, que ela possa abraçar a nossa vida, encontrar a gente na situação que a gente está, onde quer que a gente esteja. Senhor, para aqueles que estão assistindo, onde quer que estejam assistindo, quer tenham feito o que fizeram, não importa, Senhor, nós somos alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua redenção, pelo perdão, pelo sangue que é derramado na cruz do Calvário e pela ressurreição que nos dá a vida e que nos dá a vida em abundância, e que nós possamos celebrar essa vida, essa abundância, essa plenitude no Teu amor e na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Se você puder